Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A produção industrial fechou o ano de 2021 com alta de 3,9%, segundo a pesquisa industrial mensal divulgada nesta semana pelo IBGE. Com o resultado, 2021 fechou com crescimento em 9 dos 15 locais analisados. Na passagem de novembro para dezembro, a produção industrial apresentou expansão em 10 dos 15 locais pesquisados. Os destaques ficaram para Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná, os primeiros em crescimento absoluto, além de São Paulo. 11 das 18 atividades da indústria paulista apresentaram crescimento, com destaque para o setor de veículos. No estado catarinense, o setor de vestuário impulsionou a expansão. A metalurgia também colaborou com alta em artefatos e peças de ferro fundido. Em Minas Gerais, o destaque também foi o setor de veículos, seguido pelo setor metalúrgico e extrativo, que apresentou maior produção de minério de ferro. O Paraná apresentou a terceira maior expansão, impulsionada pelo setor de máquinas e equipamentos. A indústria paranaense teve aumento na produção de maquinários para colheita e tratores agrícolas. A inflação oficial do Brasil avançou em janeiro e registrou a maior alta para o mês em 6 anos. O índice desacelerou em comparação com dezembro, mas ainda segue acima de 10% em 12 meses. A inflação oficial de preços subiu 0,54% em janeiro. Essa é a maior alta para o mês desde 2016. Apesar da desaceleração em relação ao salto registrado em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresenta variação de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses. Para este ano, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Índice Oficial de Preços é de 13,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Em janeiro, o salto dos preços foi influenciado principalmente pelo grupo dos alimentos e bebidas. As carnes e as frutas aparecem entre os principais destaques para a valorização dos alimentos no mês passado, embora a alta tenha ocorrido em ritmo menor do que em dezembro. Também contribuíram para esse aumento significativo os preços do café moído, que subiram pelo 11º mês seguido, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. A desaceleração da taxa mensal do IPCA foi guiada pelo grupo dos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina, do etanol e das passagens aéreas. Em habitação, os preços também recuaram em relação a dezembro, principalmente por conta da redução da energia elétrica, embora ainda permaneça em vigor a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Em janeiro, os preços do gás de botijão também recuaram pela primeira vez após 19 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, o botijão acumula aumento de 31,78%. Entre os demais grupos, a maior variação veio dos artigos de residência, com destaque para eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. O número de famílias endividadas registrou em janeiro sua primeira queda após 13 meses de alta, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda se deve principalmente à alta dos juros, que encareceu o crédito e fez os consumidores evitarem tomar empréstimos, disse a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. 76,1% das famílias relataram estar endividadas neste começo de ano. Em dezembro, eram 76,3%, patamar recorde do levantamento. O percentual segue bem acima do registrado um ano antes, de 66,5%. Com a alta dos juros, aumentou também o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, de 26,2% para 26,4%, na passagem de dezembro para janeiro, o maior nível desde agosto de 2020, e a maior proporção para meses de janeiro observada na série histórica da pesquisa. Houve também alta entre os que dizem que não terão condições de pagar as dívidas,
de 10% para 10,1% no primeiro mês de 2022. Na avaliação por faixas de renda, a CNC apontou que o endividamento caiu entre as famílias com renda mais baixa. Já os que ganham mais contraíram mais dívidas no período. Entre as famílias com ganhos até 10 salários mínimos, o percentual de endividados recuou de 77,7% em dezembro para 77,4%. Já entre os que ganham acima desse patamar, a taxa passou de 70,9% para 71,2%. A procura pelos empréstimos por meio do cartão de crédito rotativo no ano passado foi a maior em 10 anos. Segundo o Banco Central, as concessões com a taxa de juros mais alta do mercado bateram recorde na série histórica iniciada em 2012. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento. A parcela que deixou de ser paga é considerada nas estatísticas do Banco Central como essa linha de financiamento. O crédito rotativo concedido pelas instituições financeiras no cartão somou quase 225 bilhões de reais em 2021, uma média mensal de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 23% na comparação com os cerca de 183 bilhões de reais registrados em 2020. O aumento da procura pelo cartão de crédito rotativo ficou acima da expansão média das concessões de todo o crédito bancário em 2021, que foi de 19%. Esse crescimento também coincidiu com a alta dos juros, da inflação e no endividamento das famílias com os bancos. Em relação à renda acumulada em 12 meses, o endividamento atingiu 51% em outubro do ano passado, que também foi um novo recorde. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade afirmou que o desemprego, a queda de renda por conta da inflação ou renda reduzida na pandemia colaboraram com a alta no endividamento dos brasileiros e numa maior demanda pelo cartão de crédito rotativo. O Banco Central começou a receber nesta semana os depósitos voluntários de instituições financeiras mediante remuneração. Os depósitos serão usados para fins de política monetária, funcionando como uma alternativa às operações compromissadas, os chamados títulos públicos. O Banco Central informou que os depósitos voluntários servirão para o gerenciamento da quantidade de moeda em circulação no sistema financeiro e controle da taxa de juros de curto prazo, sem impactar a dívida pública. A medida amplia a utilização do instrumento, antes restrita apenas às instituições financeiras que atuam no mercado aberto e de câmbio. Agora a autarquia também passa a receber depósito voluntário de instituições financeiras titulares de contas de reservas bancárias ou de contas de liquidação. Atualmente, o BC administra a quantidade de moeda no sistema bancário por meio das operações compromissadas, a venda de títulos públicos com compromissos de recompra. Esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional e contabilizados na dívida bruta do país. Com o novo mecanismo, as instituições financeiras poderão realizar depósitos de recurso no Banco Central de forma voluntária, por período pré-determinado e recebendo uma taxa de remuneração sobre o montante aplicado. Essa remuneração não é somada à dívida pública. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro incluiu no Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal 5 unidades de conservação ambiental. A iniciativa acolheu uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Foram contemplados o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque Nacional da Serra do Cipó, ambos em Minas Gerais. O Parque Nacional de Caparaó, localizado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e a Floresta Nacional de Ipanema, em São Paulo. O objetivo é promover a concessão dessas áreas à iniciativa privada para execução dos serviços públicos de apoio à visitação, proteção e à gestão, disse o governo federal.
As novas unidades de conservação se somam a outras que estão em processo de serem concedidas pelo governo federal e fazem parte de um contrato assinado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o BNDES, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O contrato também envolve os Parques Nacionais de Brasília, no Distrito Federal, da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, da Serra da Bocaina, em São Paulo, e de Anavilhanas e do Jaú, ambos no Amazonas. E você vai ver ainda nesta edição, a FIFA registra pedidos de 17 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar. E ainda a avaliação social de pessoas com deficiência realizada pelo INSS poderá ser feita de forma remota por meio de videoconferência. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta. Aumentou o número de crianças brasileiras que não sabem ler e nem escrever na pandemia. Os dados consideram a faixa etária entre 6 e 7 anos e foram divulgados pela ONG Todos pela Educação. O número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66% de 2019 para 2021. Esses números revelam os efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino brasileiro. A análise foi divulgada com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE. Ao todo, são 2.400.000 crianças brasileiras não alfabetizadas nesta faixa etária. O número corresponde a 40,8% do grupo inteiro. A nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, divulgada pela organização, declara que a situação é preocupante em diversas dimensões e que, para reverter a situação, é preciso que as secretarias de educação ofereçam apoio muito bem estruturado à gestão escolar e aos professores, que já estão com imensos desafios. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. Ao todo, 47,4% das crianças pretas não estão plenamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é de 44,5%. Já entre crianças brancas, o número atual é de 35,1%. Quando avaliados os domicílios ricos do país, o índice é de 16,6%. Já entre os pobres, o número salta para 51%. A Todos pela Educação ainda lembra que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos para aprendizagens futuras e aumenta os riscos de reprovação, abandono ou evasão escolar. A avaliação social de pessoas com deficiência realizada pelo INSS poderá ser feita de forma remota em todo o país por meio de videoconferência, caso seja do interesse do beneficiário. O objetivo é desburocratizar o procedimento de avaliação social exigido para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência. O serviço será disponibilizado nos canais Semotos, Meu INSS e Central de Atendimento 135, para permitir ao cidadão escolher a forma do atendimento, presencial ou remota. A avaliação social remota será feita nas dependências do INSS ou de entidades parceiras. O cidadão deve comparecer ao endereço indicado no dia e hora do seu agendamento para o atendimento. Os agendamentos indevidos que não tenham relação com o benefício assistencial da pessoa com deficiência e que não tenham número de protocolo válido poderão ser cancelados previamente pelas unidades. A portaria diz que cabe às superintendências regionais a escolha das unidades que farão o atendimento remoto para avaliação social da pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de cada unidade. Documentos e formulários necessários ao processo deverão ser digitalizados e enviados ao INSS via e-mail.
O Ministério da Saúde já sinalizou a intenção de incluir as crianças de até 4 anos no Programa Nacional de Imunização quando houver vacinas aprovadas pela Anvisa. A Pfizer já entrou com pedido nos Estados Unidos. Sem possibilidade de se vacinarem até o momento, as crianças de 0 a 4 anos, pelas estatísticas, estão mais vulneráveis às formas graves da Covid-19. Elas se tornam ainda mais suscetíveis diante do aumento da taxa de transmissão por causa da variante Ômicron. O vírus matou 4 vezes mais crianças nessa faixa etária na comparação com as acima de 5 anos. O Ministério da Saúde já planeja incluir o grupo no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid quando houver imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Pfizer-BioNTech já pediu autorização de uso emergencial da vacina em crianças de 6 meses a 4 anos de idade nos Estados Unidos. A expectativa é que o pedido no Brasil seja feito depois que a agência americana der o aval. A estimativa é que a ampliação do uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos saia mais rápido com a reanálise pela Anvisa em março. Isso porque o processo já corre na agência, que apenas aguarda dados adicionais dos estudos realizados no Chile. A variante Ômicron mais transmissível tem impactado nesse público infantil que não foi priorizado na campanha de vacinação. De acordo com as secretarias de Estado de Saúde, 1 em cada 4 unidades da federação está com níveis críticos de ocupação das UTIs pediátricas. O Distrito Federal, por exemplo, iniciou o mês de fevereiro com 100% da taxa de ocupação dos leitos infantis. Enquanto a vacina não chega para a faixa etária de 0 a 4 anos, a forma de proteger essas crianças é com medida preventiva, como a higienização das mãos com álcool em gel e o uso de máscara. Estresse pós-traumático, depressão e ansiedade são comuns após a Covid. Foi o que apontou um estudo da Universidade de São Paulo, que avaliou 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da doença. Os pesquisadores da USP observaram uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar. Mais da metade dos participantes relatou ter percebido declínio da memória após a infecção e outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15,5% dos voluntários, sendo que em 8,14% deles o problema surgiu após a doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes, em 2,5% deles somente após a internação. O estudo integra um projeto mais amplo no qual um grande grupo de pessoas atendidas no Hospital das Clínicas entre 2020 e 2021 vem sendo acompanhado por profissionais de diversas áreas a fim de avaliar eventuais sequelas deixadas pela Covid. A indústria esportiva de inverno da China cresceu mais de 28%. A chegada dos Jogos de Pequim influenciaram no crescimento. Os preparativos para a realização das Olimpíadas de Inverno em Pequim desempenharam um papel importante no desenvolvimento da indústria de neve da China, que agora desfruta de crescentes oportunidades de mercado. A indústria de neve e gelo, que abrange setores de esportes, turismo e até mesmo a fabricação de equipamentos, movimentou na China cerca de 110 bilhões de dólares só em 2021 e atingiu uma taxa média de crescimento anual de 28,1%, de acordo com os dados oficiais. Mais de 20 províncias chinesas implementaram políticas para a construção de instalações esportivas e compra de equipamentos para incentivar mais pessoas a se envolverem em atividades de inverno, que conquistaram ainda mais a popularidade com a chegada das Olimpíadas. A FIFA registrou pedidos de 17 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar. O primeiro período de venda de ingressos para o Mundial de 2022 começou em 19 de janeiro e terminou na última terça-feira.
17 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar foram solicitados pelos torcedores durante o primeiro período de vendas. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Só haverá apenas pouco mais de 2 milhões de ingressos efetivamente disponíveis para a primeira Copa do Mundo disputada em um país árabe. O evento será realizado em novembro e dezembro deste ano. A maioria dos pedidos corresponde a moradores do Catar. Durante este primeiro período de vendas, os pedidos também vieram em massa de países com forte tradição futebolística e alguns mercados-chave, como Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra e México. Os ingressos mais procurados pelos torcedores são os da final do torneio, marcada para 18 de dezembro, no estádio Lusail. Foram 1.800.000 pedidos recebidos. O estádio tem capacidade para 80 mil pessoas. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!